irmãos do santuário aprenderam rápido, né? Sempre atribulados quando eu venho pregar aqui, já botaram a jarra aqui. Nem eu percebi que eu bebia tanta água. Toda hora vinha alguém aqui. Amém? Vamos orar? Começar a mensagem? Continuar o que Deus está fazendo? Deus, nós te louvamos por esse dia, mais um dia na sua casa, Senhor. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Entregamos nossa mente a Ti, nosso coração, que o Senhor venha falar no nosso meio, continuar falando, nos tocando, Senhor. Toda distração seja removida, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para Te dar culto, Senhor, para Te dar adoração, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para entrarmos na forma da Sua palavra. Fica conosco, Senhor, faz a Tua obra no nosso meio. Nós não sabemos fazer nada, Pai. Nós nos submetemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse dia a gente vai estudar e ler e meditar na carta aos Filipenses. Então, o tema da mensagem de hoje é Aprendendo com os Filipenses. Então, aquilo que a igreja de Filipenses foi ensinada, exortada, corrigida, consolada, é o que nós vamos falar aqui nessa noite, amém? E fazendo um contexto inicial para a gente seguir aqui na leitura, não tem um texto base, a gente vai ler a carta basicamente quase toda, várias partes dela, do capítulo 1 ao 4, é uma carta pequena, e como a gente sabe dos estilos literários, né, carta, como a gente tem falado no esforço, é sempre circunstancial. Toda carta é circunstancial. Ela foi escrita por uma circunstância específica naquele tempo, para responder alguma dúvida, para exortar algum ponto daquela igreja específica e para corrigir alguns problemas daquela igreja, seja de Filipos, seja de Corinto, enfim, Gálatas, embora Gálatas não seja uma igreja, né, mas, enfim, toda carta ela se propõe a resolver problemas e responder dúvidas de algum contexto que estava se passando naquela igreja naquele tempo. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela se aplica a nós hoje. Então hoje nós vamos aprender e dissertar sobre aquilo que os filipenses tiveram que aprender. Amém? É uma carta, a igreja de Filipos foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, foi um exemplo de que o propósito divino ele prevalece sobre a vontade humana. Então, se vocês lembrarem um pouquinho do trajeto da segunda viagem, ali em Atos capítulo 15, 16, Paulo estava viajando e a intenção dele, quando ele sai ali da Síria, né, de Jerusalém, depois ali para a Síria, a ideia dele, quando chegasse ali na região da Galácia, que foi o alvo da primeira viagem dele, era descer e ir para a Ásia Menor. E aí essa era a vontade dele, de pregar o evangelho na Ásia. Então ele queria chegar ali e descer para a Ásia Menor, na região de Éfeso e tudo mais. Porém, ele foi impedido pelo Espírito Santo de fazer esse movimento. Então, se vocês lembram, lá em Atos capítulo 16, Paulo ele teve uma visão à noite de um homem, um varão macedônio, lá está em Atos capítulo 16, versículo 9, e Paulo tem uma visão de um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi impedido de descer para a Ásia e ele vai para a região da Macedônia, que era uma província muito grande, e ele chega na Macedônia e ele se instala estrategicamente na cidade de Filipos, né, ali no meio do povo ali dos filipenses. E é muito importante a igreja de Filipenses, ela tem uma relevância muito grande, mais para nós, porque foi quando o evangelho cruza a linha do Ocidente, ali o evangelho entra na Europa. Então o evangelho entra no Ocidente, ali a Macedônia, hoje não existe mais com esse nome, né? Mas era a região ali onde é a Iugoslávia agora, que virou Sérvia, né, e tudo mais, enfim. Então ele entra ali um pouquinho acima da Grécia, então o evangelho cruza a divisa do Oriente e entra no Ocidente. E foi a primeira igreja do Ocidente, foi a igreja de Filipos. Então Paulo, quando ele chega nessa cidade, lá em Filipos, ele sofre o quê? Alguém lembra o que ele sofre? Alguém lembra? O que Paulo sofre quando chega em Filipos? Perseguição. Ele prega, e na pregação dele, uma escrava foi liberta de um espírito de adivinhação que ela tinha,
Isso suscitou muita inveja dos seus donos e Paulo é preso, chicoteado, lançado na prisão. Seu companheiro de viagem nessa viagem era Silas. A primeira foi Barnabé, nessa segunda, e João Marcos, na segunda ele está viajando com Silas. Então, quando ele entra em Filipos, o evangelho começa a ser pregado, a oposição se levanta e ele é preso e jogado na prisão. Lá em Atos capítulo 16, aí vocês lembram o resto da história. Paulo, ali em Atos 16, está com Silas no cárcere inferior, o pior tipo de prisão que podia se ter na época. Então ele está ali, provavelmente com os pés amarrados ao tronco, mas a palavra diz que à meia-noite eles cantavam hinos e louvores ao Senhor. E por meio dessa resposta deles em adoração, mesmo em meio àquele caos, há um milagre ali sobrenatural, há um terremoto naquele lugar, as cadeias da prisão se rompem, as cadeias se rompem ali, e aí quando Paulo, é interessante que Atos 16 ele tem 3 personagens, né? A primeira pessoa que ele prega ali naquela cidade, que é Lídia, que era uma vendedora de púrpura ali, uma empresária ali, muito bem sucedida daquela região, e aí ele prega o evangelho, começa a ser aceito, tanto que é na casa de Lídia, dessa mulher, que é fundada a igreja de Filipos. E aí, o segundo personagem de Atos 16 é justamente o carcereiro. Então, o carcereiro ali, quando ele se vê naquela situação que os presos iam escapar, ele ia tirar a sua própria vida. Ele ia pagar com a própria vida dele, assim como quando Pedro foi liberto da prisão lá no iníciozinho de Atos, aqueles homens foram punidos por causa da fuga, né? Vamos dizer assim, de Pedro. Então, aquele homem, quando se viu naquela situação, ele ia se matar, e aí Paulo fala, não faça isso, estamos todos aqui ainda. E aí eles entram na casa daquele homem, tem ali um jantar para eles, e o evangelho é pregado, o evangelho entra naquela casa, entra naquela família, aquela escrava foi liberta de um espírito imundo, e Lídia aceita, e a sua família toda, e ali começa, nesse contexto, a igreja de Filipenses. E foi uma das igrejas que Paulo mais amou, que ele tinha muito carinho pela igreja de Filipenses, ao ponto de no capítulo 4, quando ele vai fechar a carta que nós vamos ler aqui, ele diz que vocês são a coroa da minha alegria. Ele amava muito essa igreja, porque a igreja de Filipenses foi a igreja mais parceira de Paulo, foi a igreja que mais ofertou, foi a igreja que mais sustentou o ministério missionário do apóstolo Paulo, foi a igreja dos Filipenses, mesmo sem muitos recursos. E quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele usa a igreja de Filipenses como exemplo, que mesmo em necessidades, não se absteve de ser participante do ministério dele. Foi a igreja que, quando ele sai de Filipos e vai para Tessalônica, envia uma oferta. Quando ele foi para Coríntios, envia uma oferta. Quando ele está preso em Roma, porque a carta aos Filipenses ele escreve preso em Roma, eles enviam uma oferta para ele preso em Roma. Foi a igreja mais participante, mais missionária, que mais investiu no ministério e na pregação do evangelho ali, por meio das ofertas. Foi a igreja de Filipenses. Mas, como toda igreja, tinha os seus problemas internos. Amém? Então, queria começar com você lendo o capítulo 1, dado esse contexto. Paulo vai escrever essa carta. Filipenses é uma das cartas da prisão. Foram 4 cartas escritas na prisão, na primeira prisão. Paulo foi preso 2 vezes. A primeira, ele saiu livre da prisão, que foi essa, em Roma. E a segunda vez, ele foi para o martírio direto e morreu quando ele escreve 2 Timóteo, dizendo, já estou sendo derramado como oferta de libação e tudo mais. Traz a capa e os pergaminhos que eu deixei em Troade e tudo mais. Mas aqui foi a primeira prisão. Ali no finalzinho de Atos, vocês lembram que Atos 27, 28 acaba com Paulo preso ali em Jerusalém pela perseguição dos judeus. Aí ele apela a Roma e vai a Roma. E quando ele chega a Roma, em Roma ele fica preso 2 anos ali. E 2 anos a prisão dele em Roma foi muito diferente da segunda prisão e muito diferente dessa prisão temporária que ele teve ali em Filipos. Foi uma prisão domiciliar, ele podia receber visitas, ele estava como se fosse numa espécie de casa ali, ele estava num domicílio mesmo. Então ele podia receber visitas, ele podia receber amigos, ele podia receber ofertas. Ele ficou 2 anos no regime de prisão domiciliar. E nesses 2 anos que ele está preso, ele escreve a carta aos Filipenses. Amém? Então vamos lá. No início da carta ali em Filipenses capítulo, vamos ver o que Paulo teve que tratar com essa igreja, o que eles tiveram que aprender, que serve e é válido para nós hoje. Amém? Então, Filipenses no capítulo 1, no versículo 1, a gente está lendo em NAA aqui. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então já era uma igreja organizada, tinha bispos e diáconos.
Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, sejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então Paulo orava por aquela igreja ali, porque era uma igreja muito querida e que estava crescendo na fé. Aí vamos ao versículo 5, nosso primeiro ponto de parada aqui. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então foi uma igreja que recebeu o Evangelho e ela tinha uma constância. E ela continuou participante do Evangelho, desde dessa viagem dele, quando ele chegou lá, até esse momento que ele está preso lá há 2 anos. Era uma igreja que tinha constância e que continuava contribuindo e participante no crescimento do Evangelho. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí eu quero que você pule comigo para o versículo 12. Então, como eu disse, nessa circunstância, Paulo está preso em Roma, escrevendo aos Filipenses. E curioso que Filipenses é conhecido também como a carta da alegria. Obrigado, Lucas. Carta da alegria. E você entende como isso é tremendo? Porque ele está preso. E é a carta que 12 vezes repete: alegrem-se, alegrem-se, alegria. Mesmo preso, injustamente, ele era alegre. Porque a alegria não é um sentimento, ela é um fruto do Espírito. Então, independente da situação aqui fora, a gente pode ter dias maus aqui fora, mas internamente a gente é alegre. Então, ele preso, olha, é muito tremendo o que a gente vai ler aqui do 12 em diante. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Ele está preso injustamente. E ele não está murmurando. Ele não está reclamando da vida. Ele não está com o sentimento do cão abandonado, de que Deus me abandonou, de porque tem, trazendo para a nossa vida, tem muito cristão que às vezes quando passa por alguma situação difícil, entra num lugar de questionamento de que Deus me abandonou, e muitos se desviam da fé por isso. Até na parábola do semeador, quando a semente cai nos espinhos, diz que as pressões da vida sufocam a semente, e aquilo a pessoa se afasta, porque na cabeça de alguns não entra o fato de que uma vez agora que eu entreguei minha vida a Cristo, não há mais problemas ou as lutas, enfim, isso é uma ilusão, a gente sabe disso. Nós somos aqui crentes maduros, amém? Mas o fato é que Paulo não perdeu tempo murmurando. O que eu quero chamar a atenção aqui do 12 ao 14, nisso que a gente acabou de ler, é que ele enxergava um propósito muito maior por aquilo que ele passava, até pelo dia mau. E é algo para a gente se analisar de quantas vezes que a gente reclama das coisas. Quantas vezes que a gente está passando por uma situação difícil, que a gente reclama das coisas, que a gente, muitas vezes, não só o fato de reclamar, mas a gente perde, não entende qual o propósito que a gente está passando por aquilo. Porque esse homem preso injustamente, ele conseguiu alcançar. Quero que saibam que essas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então, como ele tinha uma visão clara do propósito que ele tinha sobre a vida dele e do que estava acontecendo, é como se ele não perdesse tempo reclamando, pensando de que, como eu fui injustiçado, como se vitimizando ali. E como as pessoas gostam de se vitimizar hoje em dia. Então ele está ali, quero, irmãos, que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana, a guarda pretoriana era como um pelotão especial dos soldados romanos, que serviam no palácio de César. Então olha só, como que ele não tinha motivos, e ele alcançou isso, porque nenhum de nós tem motivos, né? Mas ele conseguiu alcançar isso por revelação. O camarada está preso ali, numa prisão domiciliar, e essa guarda, ela trabalhava em turnos. Então,
o turno trocava e vinha um soldado e ficava ali na porta. Ficou 2 anos, os soldados todos da guarda pretoriana trocando o turno ali na porta da prisão. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Aqueles guardas ali na porta, eles sabiam que tinham preso ali dentro, não por um crime que ele tinha cometido, não por nenhum delito na sociedade, nem por um crime moral. Tinha um homem preso ali, encarcerado há 2 anos, porque ele professava uma fé. E ele não negou essa fé durante 2 anos preso ali. E isso servia de testemunho. E ele aproveitava essa situação para evangelizar e para pregar o evangelho àqueles guardas, de modo que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E nós temos que rever as situações da nossa vida. Talvez das cartas de Paulo, é a que eu mais tenha lido, sem as Filipenses. Das cartas que eu mais gosto. Mas relendo de novo, quando o Senhor fala no meu coração desse texto, né, sobre esse tema de aprender os Filipenses, é lindo como a palavra se revela e se renova. Eu parei nisso aqui, isso aqui me pegou, esse 12 a 14 aqui. E me fez pensar, quantas vezes que a gente ficou doente e foi para um hospital fazer um exame, foi diante de um médico, e a gente não viu o propósito disso. Quantas vezes que a gente é mudado de área no trabalho? Quantas vezes que o nosso caminho no dia, o nosso percurso muda? Que um Uber atrasa e cancela e chega outro. E a gente às vezes reclama porque cancelou, porque atrasou. E a gente perde o propósito do que às vezes Deus está querendo fazer. Porque esse homem preso, em vez de reclamar, ele estava lá. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E a questão é, as coisas que têm acontecido na nossa vida têm contribuído para o progresso do Evangelho? Nisso que nós temos que meditar nessa noite. Com essa parte da carta. Então aquele homem viu uma oportunidade dada por Deus, ainda que ele estivesse sendo penalizado, preso. Ele enxergou uma oportunidade. Eu vou fazer isso, valer a pena para o progresso do Evangelho. Eu quero que você pule comigo para o 19. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele estava certo que ele sairia dessa prisão. Diferente de 2 Timóteo, quando ele já escreve sabendo que dali ele não sairia mais da prisão. Mas dessa, ele sabia que ia sair. Ele conta com as orações da igreja. E o mais lindo, nós acabamos de cantar isso aqui, né? Interessante, o último louvor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. E o apóstolo Paulo aqui, ele começa a entrar falando com ele mesmo, assim, escrevendo aos Filipenses, mas ele começa a entrar num dilema. Olha, eu estou preso aqui. E se bem que, se eu morresse, eu ia estar com Cristo. Isso para mim é melhor do que ficar aqui. E aí ele entra num dilema. Não, mas ao mesmo tempo que eu quero morrer, partir, estar com Cristo, eu também quero ficar com vocês. Mas também, e aí ele vai falar no capítulo 2, porque para mim, o morrer é lucro. E, irmãos, isso, nosso coração um dia que tem que alcançar isso. Será que a gente tem esse amor por Jesus, por encontrar Jesus, por ver Jesus face a face? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Será que a gente espera por esse dia como a gente deveria esperar? O nosso coração rendido a isso? Se é algo que nosso coração tem que ser pego. Porque esse homem estava num dilema ali. Caramba, eu amo tanto Jesus que eu queria estar com ele agora. Será que a gente tem isso dentro do nosso coração, esse fogo? Entretanto, olha o 22, olha o 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor.
mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. E aí, no capítulo 1, ele encerra falando, do 27 em diante, acima de tudo, falando para a igreja de Filipenses, falando para nós aqui hoje a palavra de Deus. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós temos que viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Como está lá em Hebreus 11. Antes de Hebreus 11, como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus se fez homem, se fez servo, enfrentou a morte, foi massacrado, humilhado, abriu mão da glória que ele tinha com o Pai. Foi humilhado. Homens sangraram por essa palavra, tiveram a cabeça decapitada, foram decapitados, jogados no fogo e não negaram a fé, segundo Hebreus 11. Nós temos que viver de maneira digna do Evangelho, irmãos. Vivam de maneira digna do Evangelho. Vocês lembram da Copa de 2022? Estava ali orando agora, eu lembrei. Vocês lembram quem ganhou o melhor da Copa em 2022? Quem ganhou o melhor da Copa em 2022? Quem sabe? Ninguém lembra? Lembra? Foi um vexame. Quem ganhou o melhor da Copa em 2022? Oliver Kahn, alguém falou aí. O goleiro alemão ganhou o prêmio 2002. 22 nem teve Copa. Quem falou 22? 2002, vocês estão desligados. Não teve nem Copa em 2022 e vocês estão aí de burburinho. Teve Copa? Eu não ligo para a Copa, eu só vejo o jogo do Flamengo. 2002, então. Quem ganhou o prêmio de Oliver Kahn? Foi digno de ganhar aquele prêmio? Por quê? Ele foi escolhido como o melhor da Copa no penúltimo jogo. O melhor jogador da Copa. E o que aconteceu na final? Ele frangou, entregou a bola no pé do Ronaldinho com aquele cabelo bonito dele para fazer 1-0. Então o cara perdeu o título da Alemanha ali, entregou o jogo, tomou talvez um dos maiores frangos, porque foi numa final da Copa, foi decisivo, e ele ganhou o prêmio. E todo mundo olhava e não foi digno desse prêmio. O Senhor tem que olhar para nós e falar, eles são dignos do Evangelho. Não porque a gente merece, entenda? Mas uma vez que nós recebemos a palavra, assim como Deus olha em Hebreus 11 e olha para aqueles homens, os heróis da fé, e diz, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Isso nós temos que viver a nossa vida para isso, irmãos. De Deus olhar para nós e falar assim, eu não me envergonho de ser chamado Deus deles. Vivo de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que eu, indo até aí para vê-los, ou estando ausente, ou ouça a respeito de que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Escute, nós não sabemos o que é sofrimento por Cristo ainda. Muito pouco. Mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que lembrar dessa palavra. Aquilo que a palavra falou sobre a igreja de Filipenses. Isso chegue para nós, talvez ano que vem, talvez daqui a 10 anos, talvez certamente para os nossos filhos pequenos. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Estou preso aqui, porém alegre, escrevendo para vocês, porque antes tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Capítulo 2.
E aí ele continua. Se no capítulo 1, o foco era falar sobre o Evangelho, no capítulo 2, Paulo começa a tratar o primeiro problema da igreja de Filipos. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Eis aqui os primeiros 2 problemas da igreja de Filipenses: falta de unidade, o que ele fala, tem o mesmo modo de pensar, unidos de mente e alma. A igreja de Filipenses enfrentava um problema de falta de unidade. E não só a falta de unidade, mas também um problema de falta de humildade. Em um lugar onde as pessoas estavam fazendo as coisas por vaidade, para aparecer. Tanto que ele fala, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Era uma igreja que ali estava se movendo no culto para Deus sem humildade. Se não for o meu grupo que aparece, se não for eu que apareço, então não vou fazer. Então isso começou a afetar o serviço daquela igreja. E o problema, ele se amplifica na igreja, a ponto de duas mulheres ali, aquilo chegar a Paulo lá, 2 senhoras ali, chamado Evódia e Sintique, lá no capítulo 4, ele fala, rogo. Então era uma igreja que começou a ter partidarismo. Mesmo problema que também tinha na igreja de Corinto, quando eles começaram a fazer partido na igreja. Não, eu vou no culto do pastor Paulo, eu vou no culto do pastor Apolo. A ponto de em Corinto está assim, vocês estão achando, uns são de Paulo, outros são de Apolo. Aí Paulo escreve dizendo, mas Paulo e Apolo não são coisa alguma, são todos servos de Deus vivo. Um regou, o outro plantou, mas Cristo é que dá o crescimento. Então a igreja de Filipenses estava enfrentando o mesmo problema de falta de unidade. Vocês já tiveram numa igreja onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Às vezes um pastor puxa para um lado, o outro pastor puxa para o outro. Ou o pastor e o presbitério querem ir para o lado e a liderança vai para o outro. Ou às vezes a liderança está indo para um lado e a igreja quer ir para o... Falta de unidade. Isso não pode existir no nosso meio. E qual era a raiz? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando como isso não é natural para o ser humano, considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso começou a afetar o serviço na igreja. Isso começou a afetar a eclesia. E aí Paulo agora passa a dar 3 exemplos. 4 exemplos. 4 exemplos. Ele começa com o maior exemplo de todos, de humildade, de serviço e de humilhação, Jesus Cristo. Tenham entre vocês, versículo 5, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele identifica o problema da igreja e fala assim, tenham em vocês estão com dificuldade de servir, Filipenses? Vocês estão divididos, vocês estão com falta de unidade, vocês estão soberbos, querendo fazer as coisas por vaidade, mas assim, porém, diz o Senhor, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O maior exemplo de vocês, Filipenses, o maior exemplo da igreja
de serviço, de servo, de humilhação, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. É aquilo que hoje a gente não valoriza muito as palavras, né? E para eles tinha um valor muito grande, até pelo contexto grego ali que eles viviam culturalmente. Então, quando Paulo escreve que mesmo falando sobre Jesus, aqui é o texto mais tremendo e profundo sobre a divindade e a pessoa de Cristo, da cristologia. Quando Paulo começa a apontar para Jesus, ele fala, mesmo existindo na forma de Deus, esse verbo que ele usa no grego, existindo, subsistindo, é que era igual, do mesmo nível, porque tem pessoas que acham que é Deus, Jesus, Espírito Santo. Não, Jesus é Deus, e ele coloca mesmo subsistindo, mesmo existindo na forma de Deus. A forma, ele usa um verbo no grego chamado morfê, que é uma forma inata, da mesma essência, da mesma natureza. Ele está mostrando e provando aqui que Jesus é Deus. Ou seja, esse Jesus que vocês viram em carne, ele é o próprio Deus. Ele é da mesma essência, a mesma natureza, ele é Deus. Ele não foi criado, ele não passou a existir, ele é o próprio Deus. E mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Não da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus em momento algum. Mas ele se esvaziou dos atributos transferíveis da divindade por aquele tempo que ele pisou aqui na terra. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte. E não qualquer morte. Ele diz, morte de cruz, a morte mais vergonhosa, a morte mais vexatória, a morte mais agonizante que alguém podia passar. Então o próprio Deus se fez carne, assumiu a forma humana, coabitou entre nós, cheios de pecado, e aquele que, 1 Coríntios, a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Não porque ele pecou, mas ele habitou no meio do pecado, da nossa imundícia aqui. Ele se fez, porque ele absorveu na cruz, Jesus sorveu todo o pecado da humanidade. Ele se fez porque ele absorveu o pecado. Por ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi afligido, ele foi transpassado. Esse Deus que existindo na forma de Deus, inato, a mesma natureza, o próprio Deus, ele se fez carne, ele assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte, e não qualquer morte, a pior morte, a morte de cruz. E vocês, filipenses, estão com dificuldade de servir, de se humilhar, de considerar o outro na sua frente, de ter humildade, não consegue passar por cima do seu orgulho, filipenses. Vocês andam divididos, cada um querendo ir para o lado. Olha para Cristo, que mesmo sendo Deus, assumiu a forma humana, se esvaziou, foi moído, enfrentou a morte de cruz. Mas Deus o exaltou, e aqui é o resultado da humilhação de Jesus. Deus o exaltou, sobremaneira. Sabe quantas vezes essa palavra sobremaneira aparece no Novo Testamento? Nenhuma, só essa. Além dessa, porque a exaltação de Cristo, ela foi superior a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer anjo. E Deus o exaltou sobremaneira. É a única vez que esse adjetivo aparece para exaltação e para glorificação de alguém ou para a honra de alguém, porque a exaltação de Jesus Cristo é a maior de todas, porque Ele é o próprio Deus. E Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome. Que nome? O nome do próprio Deus, Jeová, Yahvé, o Eu Sou. Jesus diz, né? Eu sou o que sou. O Eu Sou. Jesus diz em João 7, os 7 eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Ele deu um nome que é acima de todo nome. E ele quer, através de no meio da carta, ele entra numa teologia profunda, que não afeta só o saber, mas que para afetar de uma maneira prática aquela igreja. Vocês estão com dificuldade de servir, vocês estão com dificuldade de andar em unidade, vocês estão com dificuldade de aparar o orgulho de vocês, de serem humildes, olha para Cristo. Mas ele continua. Depois ele dá o seu próprio exemplo, ali no versículo 17.
Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como ilibação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro. Ou seja, eu estou me dando como oferta, estou sendo oferecido como oferta em favor de vocês. E aí ele continua, ele dá o exemplo de Timóteo, lá no versículo 19 e 20. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente com vocês. Estava lá Timóteo querendo servir, se preocupado com aquela igreja mesmo à distância. E aí ele dá o último exemplo de um irmão daquela igreja chamado Epafrodito, que foi levantado pela igreja de Filipenses para levar a oferta a ele enquanto ele está preso em Roma. Então Paulo está lá preso em Roma, 2 anos, está lá escrevendo a carta, e a igreja de Filipenses, como eu disse, a mais parceira de todas, levanta um irmão chamado Epafrodito para levar ofertas para Paulo mesmo preso. Só que no caminho esse irmão fica doente e quase morre, e aí o natural seria, talvez 99% de nós aqui, ficou doente de quase morrer no meio de uma viagem, se voltar. Ele concluiu a viagem. Olha o 27, de fato, Epafrodito, né? Olha o 26, ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu na viagem que ele estava indo. De fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Então, o irmão que estava ali servindo, de uma maneira que ele enfrentou uma doença quase mortal no caminho, concluiu a viagem para levar a oferta a Paulo. E Paulo está aqui, vocês souberam que ele adoeceu, de fato adoeceu, quase morreu, estou mandando eles de volta, para que vocês se alegrem, porque ele não morreu, porque Deus foi bom, para que a gente não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus poupou a vida dele, eu estou mandando eles de volta, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Então, mandou Epafrodito de volta para Filipos ali, para ele servir como exemplo para aquela igreja, que estava com problema no serviço, que estava com dificuldade de servir, por causa de falta de humildade, por causa de vaidade, por causa de desunião. Ele estava enviando Epafrodito de volta para servir como modelo para eles. Por quê? 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. O cara concluiu a viagem. Quase morreu, mas concluiu a viagem. Então, esses foram esses 2 problemas que ele tratou com a igreja de Filipenses. Cabe a nós examinarmos o nosso coração. Será que eu tenho sido humilde como Cristo? Será que eu tenho criado algum tipo de partidarismo, divisão, insubmissão? São coisas que o nosso coração tem que pensar. Capítulo 3. No capítulo 1 a gente passou pelos pontos, está preso, tem uma reflexão de que estou aqui pelo propósito, mas o evangelho está crescendo. Eu estou enxergando um propósito do que está acontecendo na minha vida. Eu estou preso, mas o evangelho está progredindo. E vocês, Filipenses, vivam de maneira digna no Senhor. Mas olha só, tem um problema no meio de vocês. Vocês estão com falta de humildade, vaidade, desunião. Então olha aqui esses exemplos. Jesus Cristo, o servo de todos os irmãos. Olha só, eu mesmo estou me doando para vocês. Timóteo, Epafrodito está voltando. Vocês precisam acabar com isso. Capítulo 3. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Olha aí, quando tem mensagem repetida, pregação repetida, olha aí, Paulo escrevendo. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Aí ele começa a atacar mais um problema interno externo, né? Que começou a querer aparecer na igreja,
que era falsas doutrinas. Ele fala, ele alerta, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado. Esse problema da judaização aconteceu em quase todas as igrejas aqui nas cartas. Entregava a vida a Jesus e vinham lá os judeus judaizando. Não, para você ser aceito mesmo, para você ser salvo mesmo, você tem que fazer isso, praticar isso, cumprir esse voto, circuncidar e tudo mais. E a carta mais emblemática para isso é os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pela carne. Então aqui é um alerta. Ainda mais para nós, nesses tempos de internet, que a gente consome conteúdo de tudo quanto é lado, tudo quanto é pessoa, coisa de todo vídeo curto, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, nem sabe quem está falando, pega, vai, recorre, a nossa teologia vai sendo montada com os recortes do que a gente vê e ouve. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado, hoje em dia, nós com a hipergraça. Não é um cheque em branco a graça de Deus. E aí ele começa a falar, porque se for para confiar em algum certo tipo de obra ou de coisa terrena para alcançar a salvação, eu era o primeiro da fila. E ele começa. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei era fariseu, guardião da lei. Quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Se tinha alguém que sabia do judaísmo, era eu era o cara. Paulo está falando isso. Eu era o primeiro ali. Ele ainda vai escrever que eu superava, todos da minha idade, eu superava a maioria deles. Mas o que isso gerou para ele? Mas para mim, o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso de que eu me vangloriava, de que eu tinha, da minha linhagem, do meu saber, do meu conhecimento, do meu intelecto, das minhas conquistas, tudo isso que para mim era lucro, considero como perda por causa de Cristo. O que ele está dizendo, para eu alcançar Cristo, eu tive que abrir mão dessas coisas. Eu me apoiava e confiava nessas coisas, mas eu considero perda para alcançar Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo em mim justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Não pelas obras, não por quem eu era, não pelo berço que eu nasci, não porque meu pai era pastor, não porque justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E ele, homem como nós, escreve, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, porque tudo isso que eu perdi, que eu considero como lixo hoje, que antes eu me gloriava e confiava, esquecendo-me dessas coisas aqui, que ficaram para trás, que avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui, irmãos, esse versículo me pega. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse versículo pega meu coração.
Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Jesus, ele quando fala num dos seus sermões, ele fala: ai de ti, Corazim, falando contra duas cidades, ali daquela época. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres, tudo aquilo que está acontecendo no meio de vocês, tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra, eles teriam sido poupados. O que Jesus está pregando aqui? Jesus também fala, em outro sermão seu, fala: se eu não viesse e não falasse, vocês não seriam culpados de pecado, mas porque eu vim e falei. Ele está falando sobre uma coisa chamada responsabilidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque vocês estão vendo aqui milagres, vocês estão tendo acesso ao verbo que se fez carne, vocês estão ouvindo as minhas pregações, Jesus falando. E vocês estão com o coração duro. Se Sodoma e Gomorra tivessem acesso a isso que vocês estão tendo hoje, provavelmente eles teriam se salvado. A responsabilidade por aquilo que a gente ouviu. E hoje nós, todos nós aqui, nós somos indesculpáveis. Porque nós temos visto, nós temos ouvido a palavra, nós temos uma Bíblia aberta. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E o perigo, sabe por que esse versículo pega o meu coração também? Porque hoje também há um outro extremo. Há aquele que negligencia o que ouve, que negligencia a palavra, que não quer saber muito, mas também há o outro extremo. Aquele que sabe muito, estuda muito, temos que, não estou pregando contra estudo, nem vocês sabem disso. Mas há aquele que, quem já teve que lidar com pessoas assim, que sempre tem uma resposta mirabolante, sabe de tudo, mas responde pouco para aquilo que aprendeu. Minha avó, acho que eu já falei isso aqui uma vez. Minha avó tinha segunda série, eu acho. Ali, segunda, terceira série. Sabia ler e escrever, mal, mas sabia. Lia assim, muito com dificuldade, pausado ali. E foi para mim um dos maiores exemplos assim, de cristão que eu convivi foi minha avó. Porque não tinha, né? Sempre viveu com muita dificuldade. Meu avô era zelador, morava ali na casinha do zelador no prédio, passava humilhação e tal, sempre com dinheirinho contado, né? Aquela situação difícil, veio da Paraíba para cá na década de 60, passou muita dificuldade, sem estudo, sem capacidade intelectual, né? Mas tinha um amor por Jesus, orava todo dia. Ela não orava assim, irmão, pela comida, né? Mas a velhinha orava todo dia. Ela saía de casa orando, ela estava em casa orando. Quantas vezes eu peguei minha avó dormindo orando? Quantas vezes, eu e meus primos. A gente hoje fala isso, até engraçado. Cara, a vovó sempre estava ali, a velhinha sentava na cama, começava a orar. Meu irmão, eu vi minha avó ir para o hospital para operar o joelho. Chegar lá, quando fez o último exame para fazer, o médico, ela voltou para casa. Ela tinha uma fé. Das pessoas que eu convivi, era uma das pessoas com mais fé. Não tinha bens, não tinha posse. Então, assim, do conhecimento dela de 0 a 100, talvez o que ela alcançasse da Bíblia eram uns 20. Mas os 20 que ela alcançava, ela respondia para os 20. Às vezes a gente está sabendo 60, 70, mas está respondendo para os mesmos 20. Para 30. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós precisamos andar de acordo com o que nós já alcançamos. Morreu feliz. Foi para o céu. Lia a Bíblia todo dia, orava todo dia, cheia de fé. Cheia de contentamento. A gente vai falar sobre contentamento aqui no capítulo 4, porque ele vai falar sobre isso. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você e eu, nós temos respondido para tudo aquilo que nós já sabemos e alcançamos. Versículo 19 do capítulo 3, ele vai falar sobre
os inimigos da cruz de Cristo, ele fala: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, em oposição ao que ele colocou aqui. O viver para mim é lucro. O que Deus requer de vocês, filipenses, é que vocês vivam, sirvam para Deus. O outro tipo de pessoa, o Deus deles é o ventre, seu eu. O diabo, irmãos, ele luta para a gente fazer. Qual é a vontade do diabo? Você já se perguntou? Será que a vontade do diabo é a gente ser lá mestre, pastor da igreja do diabo, como sei como que é? A gente seja satanista, né? Será que essa é a vontade? A vontade do diabo é que a gente faça a nossa vontade. Se a gente fizer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus, se a gente servir ao nosso ventre, já tá bom. E a glória deles está naquilo que deviam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria, irmãos, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4. E o último, mais lindo. Olha o versículo 2. Peço volta no problema lá da igreja. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Agora vamos para o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele está preso, escrevendo, alegrem-se. Digo de novo, alegrem-se. Eu estou preso, estou alegre. Estão reclamando. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Agora ele vai pregar um pouco do que Jesus pregou em Mateus capítulo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Olha como ele fala no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Em outras versões diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual é o remédio bíblico para a ansiedade? É a gotinha lá? Qual é o remédio para a ansiedade? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. Vai orar. Pela oração e pela súplica. E o resultado disso e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. Vai orar. É esse o resumo do versículo 5, 6 e 7. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica com ações de graças. E o resultado disso, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O problema é que nós ficamos ansiosos, vamos no Google, vamos desabafar, e vamos falar. Temos que desabafar, certamente, mas talvez a gente não ore, talvez a gente esteja ficando ansioso e a gente não vai orar. Ou quando a gente vai, a gente já está tão mais ansioso do que no início, porque a gente já foi no Google, a gente já viu, pesquisou lá no Google, aí pelo Google a gente vai morrer em alguns dias, pelo Google a doença é a mais grave possível, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e súplica e ações de graças. Não só pelas orações, mas pela súplica. Essa semana passada, retrasada, estava em casa, pneumonia, vocês sabem, aí tomando antibiótico e tal, chegou uma tarde ali que eu
o antibiótico estava avançando e eu comecei a piorar substancialmente. Estava sozinho em casa, não tinha trabalhado, estava o terceiro dia sem trabalhar e comecei a piorar substancialmente, mesmo com os remédios de asma, o antibiótico, e comecei a não conseguir falar direito sem faltar ar. Muita falta de ar de tarde, muito. Fui orar, mandei mensagem para o pastor, ó, estou na luta aqui, ore por mim. Foi ou não foi? Ajoelhei para orar. Fiquei ali diante de Deus, quebrando meu coração. Mas não ajoelhei, e não é errado isso, tá, irmão? Não ajoelhei, Senhor, me cura, estou angustiado. Não, eu comecei a orar, a quebrar meu coração ali diante de Deus e tal, e tudo mais. Irmãos, eu levantei outra pessoa. Diante de Deus, de outra pessoa. Outra pessoa. Meu ar voltou. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas antes pela oração e súplica. No dia seguinte, estava melhor. Estava dirigindo o carro, de novo, subitamente, começou a falta de ar. Não conseguia formar a palavra de novo, muita bombinha e não abria. Comecei a clamar, a gritar dentro do carro. Súplica, não só oração, súplica. Você já suplicou? Começou a suplicar dentro do carro. Clamar, repreender a enfermidade. Senhor, tira, acaba com isso. 15 minutos depois, o ar em meus pulmões. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos pela oração e súplica e com ações de graças e a paz. O resultado é a paz. É uma paz que excede o entendimento. O entendimento a gente alcança um diagnóstico, uma luta, um dia mau, mas a paz de Cristo, ela excede o nosso entendimento. Eu vou pular para o 11 antes de voltar no 8. Estamos acabando aqui. Fiquei muito alegre no 10, muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele está agradecendo pelas ofertas. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava a oportunidade. Digo isso, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento. Ele diz, eu aprendi. Em outras versões diz, o segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco. Passando um dia mal. Não, eu aprendi o segredo de viver alegre em toda e qualquer situação. Porque a alegria não é um sentimento, ela é um fruto do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, se não me engano, ele diz, ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso eterno de glória, não colocando nós os olhos naquilo que se vê, porque é passageiro, mas colocando nós os olhos naquilo que não se vê, porque é eterno. Para fechar, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Pode se colocar de pé, ou sentado mesmo, fica à vontade, ajoelhado, em pé, sentado, aqui na frente. Feche seus olhos. Vamos ter esse momento final aqui para falar com Deus.
nós pregamos aqui sobre uma carta inteira, né? Muitos assuntos aqui, desde falta de unidade, problemas de humildade, vaidade, até ansiedade, dificuldade em servir, dificuldade de controlar os pensamentos. Está dizendo aqui, daquilo que for puro, de boa fama, respeitável, nisso pensai. Às vezes nossos pensamentos vão para longe, né? Não sei o que Deus especificamente está tratando no coração individualmente de cada um aqui. Vamos tirar esse tempo para assentar, para a palavra assentar. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo.